Desde janeiro, o segmento de PCD tem novas regras. Como é que vai ficar? Ele vai melhorar? Vai piorar? As vendas vão crescer? Para discutir esse tema, eu recebo hoje no episódio do Nissan no Ar, Rodolfo Pozuelo, diretor de pós-venda da Nissan América Latina, e Renato Bacarelli, que é consultor automotivo. Eu sou Alexandre Carvalho e a gente volta em segundos. Então, eu queria começar o nosso bate-papo perguntando ao Renato quais foram essas medidas que estão em vigor desde janeiro para dar um panorama para quem está nos assistindo. O CONFAZ, que é o Conselho Fazendário, ele que regulamenta a isenção do ICMS, né? Então, em setembro, ele publicou um novo convênio, majorando o limite para a compra do veículo de 100 para 120 mil reais. O que a gente percebe é que o limite para que a isenção seja concedida permanece em 70 mil, mas permite agora a compra de um carro a partir de 1º de janeiro de 2024 no valor de 120 mil reais. Embora esteja muito longe do que a gente necessita, né? Mas só com essa medida os clientes voltaram a procurar as lojas para compra de veículo. Na verdade, esses clientes não desapareceram, eles estavam ali só esperando uma condição melhor ou uma situação que os possibilitassem comprar um veículo com um pouco mais de equipamentos, ou tecnologia, né, e segurança. Então, é o que todos querem. Então, só com essa medida do governo passando de 100 para 120 mil reais, já trouxe um retorno das pessoas interessadas na compra de um novo veículo, ou troca de veículo, que é o principal, né? Já fazem 4 anos do grande boom aqui no Brasil de venda de veículos para pessoa com deficiência. Então, chegou a hora de eles trocarem o carro, e agora com 120 mil reais eles têm muito mais opções. Rodolfo, como é que foi esse período até agora, dezembro de 2023, assim, como é que o mercado recebeu e estava reagindo a isso? Ale, primeiro, obrigado pelo convite, estar aqui, prazerzão, Renato, estar com você novamente, muito, muito bom. E Prazer é meu. A gente encarou com muita positividade. Eu acho que esse período todo ele serviu para uma acomodação do mercado, no sentido de entender com mais profundidade as necessidades, e pelo menos para a indústria isso foi bastante importante. Por parte do governo há uma iniciativa, né, que também se predispõe a colocar, a ter um olhar diferente para esse público, né, e os próprios clientes, né, o próprio público em si também estava aguardando ansiosamente a retomada um pouco desse mercado. Então, eu acho que existe uma positividade, né, claro, de uma forma comedida, não é nada... Eu não vejo um boom desse mercado, mas eu vejo sim um olhar agora um pouco mais intenso, principalmente nesse ano de 24, que ele passa a ter uma retomada, porque essa retomada é um pouco gradual. A gente sabe que a adesão, as regras que estão mudando, elas estão sendo aderidas aos poucos pelos estados, né? A gente já tem quase a totalidade, mas não a totalidade dos estados. Se eu não me engano, Renato, acho que faltam 7 estados aí no Brasil para aderirem ao regime. Alguns estados importantes como Rio de Janeiro, Brasília, ainda não aderiram e devem aderir logo. Então a gente vê desde janeiro essa adesão constante aí dos estados, e sim, nos estados que aderiram, um movimento bastante forte, bastante intenso de todo esse público aí que o Renato comentou. E na visão de vocês, o que levou esse reajuste que estava sendo pedido aí pelo mercado? Foi sensibilidade do governo, não foi? Foi uma pressão popular? Na visão de vocês, o que acha que levou a esse reajuste de limites? Eu acho que é uma combinação das duas coisas, né? Tem sim o olhar do governo, né, perante esse público, né, mas também tem movimentos, eu diria assim, mais estruturados por parte desse público que lá atrás foi beneficiado e hoje busca pelos seus direitos de forma mais, eu diria, veemente, né? E claro, está sendo ouvido. Isso a gente vê na adesão dos estados, alguns estados até onde houve a adesão mais rápida, porque já existiam pressões anteriores ou pela eminência da publicação da mudança da regra, as pressões já estavam acontecendo. Então eu vejo que é uma combinação das duas coisas. Como é que você vê, Renato?
Eu compartilho da mesma opinião. A única coisa que eu gostaria de acrescentar é que os estados geralmente acompanham as gratificações do CONFAS com muita rapidez. Acontece que alguns estados, por exemplo, como o Rio de Janeiro, depende da Assembleia, então isso demora um pouco mais. Não que isso não vai ser aprovado, isso vai ser aprovado. O único histórico que a gente teve de uma desaprovação do CONFAS foi no governo de São Paulo aqui, que fez tanta bobagem que foi a única vez, e mesmo assim, no final, acabou voltando atrás. Então, isso certamente com o tempo vai se encaixar, vai se enquadrar, e a gente vai ter uma condição melhor, pelo menos para o ICMS, né? A gente tem que lembrar que não é só o ICMS, a gente tem também o IPI e o IPVA. E a alteração do do ICMS, ele acaba de alguma forma também alterando o IPVA em alguns estados, na maioria deles, porque muitas vezes é linkado ao mesmo valor, aos mesmos conceitos do ICMS, né? Então, por conta disso, a gente tem uma melhoria, certamente, na procura das pessoas para poder trocar o seu veículo, uma vez que você tem mais oferta, né, dentro desse valor de R$120 mil. Volto a dizer que muito longe do ideal, porque as pessoas com deficiência certamente veem isso como uma ajuda não, mas uma contribuição do poder público, uma vez que eles sofrem muito com falta de acessibilidade, e isso ajuda muito, e comprovadamente, estatisticamente, a pessoa com deficiência tem no mínimo 30% a mais de gastos só por conta da sua própria deficiência. Então, esse tipo de benefício, vamos dizer assim, ele, de alguma forma, ele repara um pouco algumas outras dificuldades, né, algumas outras ausências. Qual foi o tamanho do mercado em 2023? Assim? Qual é a perspectiva na visão de vocês para 2024? Você falou que o Rodolfo, você falou que vai ser gradual, tal, durante 2024 e tal. Assim, ainda assim você vê um crescimento com esse incremento dos limites, não? Vejo, e um crescimento muito forte, né? O mercado, eu diria que ele estava bastante restrito na legislação anterior pela limitação dos valores, né? E também pela valorização dos carros à medida que o tempo avança e você tem a inflação natural. Isso vai corroendo um pouco, né, toda a capacidade de aquisição. Então, a gente estava vivendo um período mais restritivo. Acho que o Renato até comentou isso agora. Então, o que a gente vê é que o mercado já começou a se movimentar até antes da publicação da lei. Porque a gente viu até uma restrição um pouco nas compras nos últimos meses, antecedentes à publicação da lei. E agora, a partir de janeiro, esses estados que já publicaram, realmente há uma procura muito grande nas concessionárias, enfim, movimentação no website, buscas, quantidade de leads, né? Realmente este público está ávido pela própria, eu diria, utilização dos carros que eles tiveram, né? Que muitos até 4 anos de uso, 5 anos de uso, já estão no período de recompra. Então, eu acredito num mercado bastante forte, acima de 50 mil unidades esse ano. Eu acho que ele vai romper essa barreira tranquilamente, o que é um crescimento muito grande sobre o ano de 23. Eu diria que o mercado mais do que vai dobrar, né, em função dessa demanda reprimida e também essas novas faixas limites, né? E o público também ganhou mais variedade também de veículos, né? Sim, porque você com a extensão da faixa em mais 20 mil, algumas versões que não cabiam dentro dessas faixas, elas passam naturalmente a existir, a serem elegíveis, e algumas montadoras também fizeram movimentos de enquadrar algumas versões que estavam, vamos dizer assim, ali na faixa limítrofe, dentro da legislação, ou seja, abaixo dos 120 mil reais. Isso foi um movimento também bastante importante que beneficia o público, porque versões, eu diria que versões mais premiums estão dentro da faixa de aquisição. Eu diria com IPI e ICMS na sua faixa total, né? Claro que você pode até 120 mil, acima de 120 mil também ser beneficiado, mas não na totalidade dos incentivos. Para o público, acho que PCD, acho que não é só a questão da isenção, de uma acessibilidade maior aos produtos, né? Acho que também passa pela experiência de compra. Renato, o que você sente aí da sua experiência, do contato que você tem no mercado, que esse público mais reclama, assim, são processos demorados, o atendimento na concessionária não é bom, demora para entrega, o que tem de maior dificuldade para isso?
A gente está tratando aqui de uma venda um pouco mais técnica, né? Porque ela depende de uma documentação, essa documentação todas tem prazo, né, de validade, e depende de um processo, né? O chamado processo de venda direta para pessoa com deficiência é um pouco diferente. Então ele exige do profissional de vendas um pouco mais de conhecimento para que ele possa tratar também do processo. Na verdade, o cliente pode tentar o seu próprio processo, ou pode contratar um profissional, ou pode ele mesmo fazer sua documentação, mas o vendedor, de alguma forma, tem que entender esse processo para poder gerir isso do começo ao fim. Mesmo se tratando de prazo de entrega, a gente sofreu muito com isso, mas mais na época da pandemia, né, que a gente tinha uma pouca oferta de produtos da época, então isso foi muito complicado por conta dos prazos. Mas hoje em dia isso já se solucionou, então eu acho que o que a gente espera é que esse ano seja um ano de uma boa procura dos clientes, né? E que eles tenham de alguma forma um atendimento preciso, que os profissionais de venda de alguma forma possam passar para eles o que de fato acontece, com prazos reais, com condições reais, e porque é um tipo de venda que você não tem muita margem de negociação, porque como é uma venda direta, né, você não tem muita margem, o preço é o mesmo para todo mundo. O que vai diferenciar é o atendimento e o produto, são duas coisas que a gente está trabalhando exaustivamente aqui em parceria com vocês, né, com parceria com a Nissan, para que a gente possa oferecer o que tem de melhor em termos de atendimento para essas pessoas, o que a gente sempre procurou fazer, né? Eu acho assim, Alexandre e Renato, o que diferencia essa fase que a gente está vivendo é muito também de como as montadoras estão se planejando para esse período que está vindo. E como o Renato muito bem colocou, é uma venda diferente, não é uma venda que a gente fala de chão de loja, de showroom, não é uma venda que você vai na loja e o veículo está pronto, entrega, eu diria, lá no estoque físico da concessionária. É uma venda direta, é uma venda que requer processos e etapas mais complexos, em função até pelas características da venda, né, as regulamentações que estão por detrás desse processo. Então, no nosso caso, o planejamento para a gente poder entregar uma experiência diferenciada do cliente, ela já começou muito antes até da própria virada da lei. E eu começo falando sobre o planejamento interno da montadora, sobre volumes, e ter um olhar sobre o mix de produto que vai estar servindo, né, a esse público, mas não para por aí. O processo, a velocidade, por exemplo, com a que a gente faz a avaliação e a logística da entrega dos veículos, ela é muito importante do ponto de vista da montadora para agilizar o processo e não frustrar o cliente lá na ponta. Claro que ele tem que ser bem informado que o processo leva um pouco mais de tempo do que o carro, a venda tradicional, vamos dizer assim. E o outro lado que eu acho que é importantíssimo é um pouco do que o Renato falou do vendedor, mas eu diria da concessionária como um todo de estar preparada, né? Porque a concessionária tem que entender que a preparação, o planejamento das equipes de vendedores, o treinamento das equipes de vendedores para esse público, o entendimento dessas etapas, ele é muito importante para que a experiência do cliente seja positivíssima, né? Então, o que a gente fez no caso da Nissan para ajudar todo esse time? Por exemplo, o website da Nissan. O website da Nissan foi totalmente reformulado para receber os clientes e os concessionários de forma a eles entenderem todas as etapas. Então a gente explica tintim por tintim cada uma das etapas, dá dicas de como é que o cliente pode adquirir as suas cartas, seus laudos, fala sobre as elegibilidades, mostra quais os produtos, precificações, ele é extremamente completo. Nós entendemos, quando a gente mapeou esse processo de experiência de compra, que esse era um ponto-chave. Sem isso, o cliente fica um pouco, às vezes, perdido, depende somente do vendedor. Aqui não, ele tem uma base de apoio para ele entender como funciona esse processo e aí a experiência fica muito mais enriquecida. Porque hoje em dia os clientes chegam na concessionária já com bastante informação, né? Então ele até desafia o vendedor a certas coisas dos carros, né? Quais são os próximos passos para
dentro do segmento PCD para a Nissan? Falando um pouco da Nissan, nós estamos com a nossa oferta de produtos aí, uma super cobertura. Nós temos 3 produtos hoje que são carro-chefe, eu diria que no mercado de PCD como um todo. Começando a falar do Kicks, que é queridinho do público como um todo, mas ele realmente está num momento diferenciado, porque existem 2 versões do Kicks que se adequam vamos dizer, a isenção máxima, né? E outras versões que se adequam à isenção parcial, mas 2 se adequam à isenção máxima. Temos o Sentra e o Versa, que são nossos 2 sedãs, que também se adequam às isenções para o público. E esses carros aí são extremamente desejados. Então, assim, no caso do Kicks, eu diria que tradicionalmente a gente tem tido um resultado nesse produto espetacular. O Kicks ele é até posicionado de forma mais competitiva do que carros de outros segmentos de outros competidores. Então ele está posicionado às vezes contra um carro médio sedã ou um carro médio hatch, e o Kicks como um SUV médio está mais bem posicionado. Isso aí se traduz no seguinte, um olhar diferenciado que a Nissan está tendo para esse público. Porque a gente sabe que eles estão vindo, estão querendo o Kicks, então a gente falou, vamos posicionar o Kicks de uma forma diferente para o nosso público. Então os carros estão muito bem aqui, para a gente é mais a experiência do cliente, mais importante até do que ter a linha de produto toda disponível, é dar o homotenache que a gente fala dentro da Nissan, a experiência completa, máxima para o nosso cliente ser muito bem atendido. E a acessibilidade que o site também está bem estruturado nisso também. Né? Sim, totalmente. Aliás, você tocou num ponto importante. Todo site nós implementamos há um tempo já, acho que já tem mais de um ano, né, Alexandre? Sim. A gente tem mais de um ano um processo totalmente acessível. Hoje eu estava clicando aqui, estava vendo, você tem diferentes opções para diferentes níveis de acessibilidade, então é muito legal. Então, acho que temos muita coisa para fazer, mas o time também está tentando procurar e dar o máximo de experiência para o consumidor. Renato, eu queria perguntar para você, porque o Rodolfo falou do Sentra e do Versa, que são carros importados, e nem sempre é claro isso para o cliente comum, para o consumidor comum que não está no segmento. Qual é a diferença de desconto, de isenção entre o carro nacional e importado, né? A legislação do IPI, que é o Imposto Federal, é a única que menciona veículo de fabricação nacional. E uma vez que o IPI é condição para que as pessoas obtenham o ICMS, então isso foi sempre uma limitação para que as pessoas comprassem carros importados. Acontece que desde 2016, algumas fábricas conseguiram uma autorização formal da Receita Federal para poder também fazer o faturamento de veículos importados, se enquadrando, né, da mesma forma, produto de fabricação nacional. E isso acontece com a Nissan desde o início, desde 2016 ou 2017, se eu não me engano. A Nissan foi atrás e também conseguiu a sua autorização. Então, hoje você tem veículos importados que podem ser faturados para pessoa com deficiência, independente da fabricação, né, de ser feito aqui ou fora do país. O que acaba limitando um pouco é que os veículos têm um valor um pouco maior e acaba extrapolando o limite de 120, mas não se esqueçam que você tem um limite de R$200 mil para a compra de veículos com IPI, e tradicionalmente os fabricantes oferecem bônus, o que é o caso da Nissan. Bônus para que a pessoa possa comprar um veículo desse de um valor um pouco acima dos 120, até R$200 mil, né, para isenção de IPI, só com a isenção de IPI, mas compensando isso de alguma forma com alguns bônus. Então é muito interessante para quem compra, quem já tem um carro numa categoria um pouco diferente, né, que ela possa também consultar esses valores, porque às vezes, dependendo da condição comercial do fabricante, é um ótimo negócio. Eu posso citar um exemplo. A gente estava falando dos importados. Então, um Sentra Exclusive, que é o topo de linha que eu tenho aqui no site. Ele sai de preço público dele de R$176 mil e com a isenção ele chega com a isenção mais os descontos que o Baccarelli está comentando, ele chega em R$145 mil. Então a gente está falando de R$30 mil de diferença do preço público de chão de loja para o público PCD. É uma baita condição.
né? E isso se aplica, eu falei do exemplo do Sentra Exclusive, que é o topo de linha, mas se aplica a toda a gama de produtos, né? Então, acho que é uma baita vantagem que o pessoal vai ter, está tendo, e as montadoras todas estão realmente com um olhar diferenciado para esse público. Acho que vai ser um grande ano aí para esse mercado. E que todo mundo aproveite, né? Porque o nosso olhar e o olhar da Nissan está diferenciado. Além de vender carros, é atender bem esse público. O nosso conceito é esse, é atender bem, com carinho e com um olhar diferenciado para todo mundo. Para a gente finalizar, pegando já o seu gancho, eu queria saber de vocês dois qual é a expectativa desse ano, se nada mudar, né? Como costuma acontecer no Brasil, se nada mudar para os próximos anos, qual que é a expectativa? É boa? Crescimento? Como é que vocês veem? Especificamente desse mercado, eu vejo, à medida que a gente especializa mais a nossa rede, né, há um entendimento melhor. A legislação é bastante ampla, né? Tem muita gente que não sabe que pode se enquadrar nessa legislação ainda hoje no Brasil. Então, se a gente tiver uma constância na atualização também das regras, né, da legislação, e que isso não demore muito tempo entre uma atualização e outra, eu acredito muito no amadurecimento desse mercado ainda mais. A gente vai ter um boom inicial, porque tem um público que está reprimido, mas depois eu acredito no amadurecimento constante desse mercado. Então o mercado tem muito potencial aqui no Brasil, se você for olhar e comparar com outros mercados a nível do mundo. Realmente a nossa legislação ela é bastante ampla. Legal. Renato, além da expectativa de crescimento, o que você acha que precisa mais aí para ser feito para chegar a esse amadurecimento que o Rodolfo nos contou aqui? Alexandre, eu estou muito otimista esse ano, porque eu acho que tudo que era para acontecer de desagradável nesse segmento já aconteceu. Eu acho que daqui para frente todo mundo aprendeu com isso, né? Até o Rodolfo disse muito bem, todo mundo aprendeu com isso, eu acho que o poder público também aprendeu com isso, então chegou a hora da gente fazer alguns ajustes. A gente tem um limite de ICMS ainda para isenção de R$70 mil, que ele já dura mais de 20 anos. Então isso certamente ele vai ser alterado no decorrer desse ano, nos próximos anos, mas eu acredito muito que talvez esse ano a gente tenha boas novidades, tanto no limite de isenção do ICMS, que continua em 70, embora você possa comprar um carro com até 120, e também no IPI. Uma majoração desses dois impostos, o que traria também o ICMS da maioria dos estados para um limite maior. Eu acredito que uma maior sensibilidade do governo nesse sentido, né? Não só para a pessoa com deficiência para a compra do carro, mas para todas as outras áreas que envolvem a pessoa com deficiência, mas essa eu acho que é uma das que precisam um pouco mais de carinho do poder público, e eu acredito que esse ano a gente vai ter uma boa novidade quanto a isso, e as pessoas vão poder estarem um pouco mais livres para poder escolher o melhor produto de acordo com a sua necessidade. Que bom, obrigado pela presença de vocês, e que o otimismo está grande para a gente amadurecer cada vez mais esse segmento que é bom para todo mundo, né? É isso aí. Então, obrigado pela presença, Renato, obrigado Rodolfo. E chegamos ao final de mais um episódio. Convido vocês a conhecer as outras temporadas que estão disponíveis no Spotify e no YouTube oficial da Nissan do Brasil. Um abraço e nos vemos no próximo.